Hoje, o texto que eu quero compartilhar junto com os irmãos está em Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao versículo 49. Se você puder acompanhar conosco, Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. O tema da mensagem de hoje diz: as bases para uma construção de casa. O texto diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande alguns desafios que nós temos constantemente, temos levantado esses desafios ao longo dessa jornada da vida, estudos, capacitações profissionais, a formação de um núcleo familiar e assim por diante. São muitas as perspectivas que nós podemos pensar em uma boa construção. Mas o desafio que eu quero trazer junto com os irmãos nessa noite é que Jesus traz uma observação aos seus discípulos. Ele utiliza de uma parábola para poder ensinar aos discípulos como deveria ser essa construção, como deveria ser essa base dessa edificação que Ele deseja na nossa vida, no nosso coração, cada um de nós. E aqui ele usa um exemplo dessa parábola para que a gente possa entender. Ele usa o termo, e ele começa dizendo o seguinte: por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas. E aí agora ele traz uma semelhança. Eu vou comparar. Primeiro ele compara com um homem que construiu a sua casa e ele cava ali na rocha, ele coloca as suas estruturas na rocha e a partir daí ele constrói a sua casa. O segundo homem, da mesma forma, ele cava, mas cava na areia, constrói a sua casa. A abordagem que eu quero pensar junto com os irmãos não é necessariamente a casa, mas sim, ou seja, aonde foi fundamentada a casa. E é isso que nós precisamos ter em mente quando nós lemos esse texto. Jesus está tratando aqui, não é necessariamente a casa, mas aonde a casa foi alicerçada, aonde ela foi construída. E aí existe uma história muito paralela que se aproxima, mas a sua aplicação ela é bem diferente. Joseph Jacobs, se eu não tiver com a pronúncia errada, ele escreveu uma história de um relato lá da Inglaterra, uma história que se contava por lá de 3 porquinhos e um lobo mau. E ele diz ali o seguinte, naquela história, que aqueles 3 porquinhos, certa vez, eles, ouvindo que havia um lobo na sua região, eles resolvem cada um construir para si uma casa. E o primeiro porquinho vai lá e constrói uma casa de palha e reveste ela de barro. O segundo constrói de madeira e o terceiro, mais cauteloso, ele constrói a sua casa de tijolos, de alvenaria, ele faz toda a estrutura necessária. E aqueles outros, consequentemente, tiveram mais tempo, puderam brincar mais, porque a sua casa foi muito mais rápida de ser construída. Mas aí, a história que vem dizer o seguinte: o lobo depois. E o lobo, na primeira casa que ele foi, a casa de palha, quando ele chega, ele tenta entrar e não consegue entrar porque tinha uma porta, mas aí ele diz: eu vou destruir essa casa. E ele sopra, a história vai dizer que ele sopra bem forte e essa casa cai. Ele corre para a casa do segundo porquinho. Chegando na casa do segundo porquinho, a casa de madeira, o lobo da mesma forma, pensando: olha, eu vou destruir essa casa como eu destruí a primeira, se vocês abrirem as portas. E aí os porquinhos, ele sopra a primeira vez, sopra a segunda vez, a casa também vem. Esses 2 porquinhos correm agora para a casa do seu terceiro irmão. E chegando lá,
o lobo também se aproxima e diz: eu vou derrubar a casa da mesma forma como eu derrubei as duas anteriores. Mas aí a história diz que ele sopra, mas a casa não cai. É apenas uma história, mas ela tem um diferencial aqui para nós podermos pensar. Nós não estamos falando da maneira como foi construída, a forma como foi construída, se foi de alvenaria, se foi de palha, se foi de madeira. O texto não está falando sobre isso, e às vezes nós trazemos a aplicação prática para a nossa vida, que nós devemos construir coisas na nossa vida, nós devemos projetar coisas para a nossa vida, nós devemos estruturar coisas na nossa vida, através do que nós vamos empreender, da maneira como nós vamos construir. Mas o texto está dizendo que a observação que Jesus está trazendo ao coração daquelas pessoas, dos discípulos, através dessa parábola, era a base aonde seria a construção. O texto aqui não está dizendo como era a casa, mas ele estava dizendo aonde a casa estava sendo estruturada, aonde estava sendo a estrutura da casa, e é nisso que nós devemos pensar, irmãos. E o texto ele diz o seguinte: olha, muitas pessoas naquele tempo estavam chamando Senhor, Senhor. Diziam: olha, eu considero o Senhor como meu Senhor, mas não faziam o que agradava a Deus, não faziam o que era a vontade de Deus. E ele usa então essa parábola para trazer a nós uma clareza dentro do que nós precisamos, a nossa estrutura de vida. E aí o texto está dizendo que as bases da nossa construção devem ser espelhando a nossa vida na vida de Jesus Cristo, na pedra fundamental que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos então que é Jesus Cristo aonde deve ser a nossa base, quando nós olhamos então que é Jesus Cristo que é a estrutura que nós podemos a partir de Jesus Cristo crescer, no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa vida pessoal, nos nossos anseios pessoais. Quando nós olhamos então que nós podemos nos projetar de uma maneira abençoadora através da estrutura que é Jesus Cristo. Quando nós vamos pela fé, através do nome de Jesus Cristo. Então o texto está chamando a atenção e ele diz o seguinte: quando nós consideramos Ele como o nosso Senhor, nós também temos que estar dispostos a ouvir e a escutar e a fazer o que Ele nos ensina. Então Ele está nos ensinando nessa noite, irmão, para mexer um pouco com essas estruturas que talvez, aonde nós tenhamos construído, aonde nós devemos ter, ao longo do tempo, projetado essa nova casa, essa nova habitação do Espírito Santo. E Ele quer que nós possamos alicerçar a nossa vida. E o desafio que eu quero pensar junto com todos nós nessa noite é que a nossa base da nossa vida, a nossa estrutura deve sempre estar em Jesus Cristo. Ou seja, e aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: como a sua casa está suportando esses momentos de adversidade? Nós já falamos vários aspectos. Eu queria pensar dentro das nossas emoções, dentro da nossa saúde, dentro da nossa alegria, do compartilhar, dos relacionamentos que nós estamos tendo. Nós estamos sendo impulsionados, entendendo que nós somos suporte também para outras pessoas. E o suporte não é porque somos de nós, não é porque é a nossa força, não é porque é a força que nós produzimos. Mas eu quero entender, o texto está dizendo que nós entendemos que estando baixo ou em cima da pedra fundamental, estando estruturado nessa rocha, nós podemos então conduzir outras pessoas, podemos ser apoio, nós podemos ser sustento para outras pessoas que estarão também. E aí essa pergunta nos faz pensar então, ou seja, como nós podemos estar cada dia mais firmes e estruturados. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a nossa base precisa ser sólida. A nossa base precisa estar estruturada e só temos como ter uma base sólida quando nós entendemos então a palavra de Deus. E o texto de Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui nós queremos pensar no primeiro ponto que nós devemos ter em nossa vida: ouvir sempre a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós não temos dúvidas no nosso caminho. E aí deixa eu exemplificar muito bem para os irmãos. Jesus Cristo, em certo momento, ele vai jejuar, e quando ele está jejuando, depois já o corpo, as necessidades físicas
Depois de quando nós pensamos que talvez ali a mente já começa a ter algumas confusões e aí as suas necessidades físicas estão insistentemente gritando, o inimigo vem tentar. E quando o inimigo está o tentando, nós precisamos lembrar que o texto está dizendo que a nossa fé deve estar baseada na palavra que Jesus diz, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque a palavra de Deus está dizendo, assim diz a palavra de Deus. Sabe, quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, nós temos que pensar e lembrar que Jesus também passou as mesmas lutas e dificuldades a qual nós passamos, mas em muitas vezes a nossa resposta ou as estruturas que nós temos feito para a nossa vida não são a base para a resposta da palavra de Deus. Nós temos respondido às vezes com o conhecimento que nós temos alicerçados as estruturas que nós temos, segundo os estudos, as capacitações que nós temos, e aí às vezes pouco ou muito pouco mesmo, raramente, nós temos respondido, assim a palavra de Deus está me dizendo. Sabe, quando em momentos de dificuldades, adversidades, lutas que estão passando, aqui quando eu utilizei esse exemplo ali do lobo, desse lobo que está exemplificando, ele vem mostrar as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Quando ele vem soprar, ele quer dizer as mesmas tempestades, as mesmas coisas que essa casa veio passar ali quando Jesus utiliza essa parábola. Uma tempestade a qual poderia trazer os mesmos prejuízos, mas a observação para se manter aquela casa firme não era pela construção, mas era onde estava alicerçada, aonde ela foi colocada. Ela foi colocada em uma rocha, a qual o vento não pôde destruir, a qual as ondas não puderam derrubar aquela casa. Quando nós olhamos então a perspectiva para a nossa vida, para as nossas emoções, para o que nós estamos passando, nós também temos que nos lembrar, e o texto está dizendo que a fé ela vem pelo ouvir, e não apenas ouvir qualquer coisa, mas ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, irmãos, a partir desse momento, agora nós vamos ver outros exemplos. Quando nós olhamos para a vida de servos e servas do Senhor Jesus, que ao longo do tempo, desafiados pela fé que tinham no Senhor Deus, porque entendiam a palavra de Deus, romperam grandes desafios, fizeram coisas, prodígios, maravilhas em nome do Senhor Deus. Nós vimos um homem que não conhecia a Deus, mas daqui a pouco diz, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Quando nós olhamos um homem que tinha dúvidas no seu coração, que nega ao Senhor Jesus Cristo, mas enquanto está com seus olhos fitos ao Senhor Jesus Cristo, ele não precisa de outra base, ele não precisa de estruturas ali, ele pode caminhar pelas águas, porque ele tinha uma palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo a ele, vem, dizendo a ele que ele pode vir. Então quando nós olhamos, irmãos, a base é Jesus Cristo. A estrutura que ele está dizendo é, olha, vocês me chamam de Senhor, mas precisam também aprender a escutar o que eu estou falando. E aqui Jesus está dizendo, através da palavra dele, está fortalecendo o nosso coração. Sabe, esses momentos de dificuldades, quando nós estamos passando, e às vezes traz dúvidas, sim, traz dúvidas ao nosso coração. Mas quando nós lembramos ali de Mateus capítulo 4, a palavra de Deus já estava nos conduzindo a nos planejar, sabe, a ter uma estrutura forte para esse momento, uma estrutura emocional forte para esse momento a qual nós estamos passando, uma estrutura que nos fizesse projetar para além mais, para ir mais além do que nós já tínhamos feito, a projetar a nossa vida de uma forma que pudesse ser mais consolidada na fé, nas pessoas que estivessem ao nosso redor, demonstrar uma fé muito maior. O desafio de hoje, da palavra do Senhor Jesus, é que nós precisamos entender se a nossa estrutura está sendo estruturada em Jesus Cristo. Nós temos condições de ir avante, nós temos condições de manter a nossa vida, a nossa estrutura e a nossa casa em pé. Então, como nós estamos indo? Já parou para se perguntar? Já fez uma avaliação introspectiva? Já fez uma pergunta ali dentro de como nós estamos? Como você está nesse momento? Como está indo? Está indo bem? Mal? Menos? Mas aí eu quero fazer outro desafio. Você já se perguntou e fez essa pergunta para Deus? Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós respondemos se nós estamos bem ou mal, nós queremos responder relativo a pessoas ou a circunstâncias que nós... E aí eu posso dizer o seguinte,
Ó, em comparação ao meu irmão tal, em comparação a mim tal, eu estou muito bem. Em comparação a pessoas e tantas e outras pessoas, eu estou bem. Mas quando eu faço uma pergunta, o padrão já não é o padrão. O padrão já não é. O padrão agora é quando Jesus está perguntando: olha, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Jesus talvez está quebrando ali muitos paradigmas dentro daquela resposta dos discípulos, se eles estivessem ali perguntando, e aí quando nós vamos ver ali os discípulos perguntando para Jesus Cristo, fazendo, né, comparações com Jesus, e Jesus corrigindo a vida deles com amor e com carinho e com ternura. Aí nós vamos observar que o padrão de Jesus Cristo nos faz crescer. Ele não quer nos equiparar, às vezes, com coisas simples. Ele quer nos fazer cada dia ser a imagem e semelhança daquela qual nós perdemos ali. Jesus, ele muda a nossa história, e aí Paulo, ele exemplifica isso bem, dizendo: olha, o meu padrão não é a minha vida, mas é Jesus Cristo. Então sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É um padrão mais acima do que ele poderia, de qualquer forma, ou talvez por suas capacidades e habilidades, mostrar e demonstrar. Então essa pergunta, quando nós apresentamos ela a Deus, nós vamos entender, ou seja, Deus vai buscar. Ele vai buscar que nós a estruturar a nossa vida de tal forma, ou seja, que em qualquer circunstância que vier, irmãos, em qualquer desafio que nós viermos a passar, nós estejamos. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o nosso auxílio sempre presente em adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Salmos 46, a 3. Ainda que isso tudo nós não, porque não é de nós, não é da nossa, mas é aonde nós estamos estruturados. É aonde está a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estiver constantemente me alimentando da palavra de Deus, se eu estiver constantemente me alimentando do que Jesus está me falando, da onde Ele está mandando eu ir, da forma como Ele está tratando o meu coração, quando eu usei o exemplo aqui de Pedro. Pedro, enquanto manteve o seu olho fixo em Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo venha, ele caminhou sobre. Irmãos, poderia ser qualquer. Enquanto nós estivermos Cristo, enquanto nós olhos fixos, porque Ele é a base a qual nós precisamos. Ele é a estrutura que pode nos fazer caminhar, voar e assim por diante, da forma como, se Deus assim quiser, Ele vai fazer. Mas quando nós entendemos que nós estamos nele, nós estamos direcionados pela palavra dele, então, ou seja, independente das circunstâncias que estejam acontecendo, se estiver em uma tempestade, se estiver em uma luta, se tiver adversidades, olhe para Jesus Cristo, fixe seus olhos em Jesus. A palavra do Senhor diz também: eleva os meus olhos para os montes de onde vem o Senhor que fez os céus e a terra. E aí, quando nós pensamos isso, não está em nós, irmãos, não está nas nossas habilidades, mas está na maneira como pojamos na presença de Deus, na maneira como nós dependemos dia após dia, da maneira como nós nos alimentamos. Ou quer estar forte, quer estar fortalecido, quer ser revigorado no seu dia a dia, quer ter novas perspectivas diante da presença do Senhor. Aí é onde a pergunta para a nossa vida: onde está a sua base? Onde está sendo alicerçado a sua. E a casa não é apenas a constituição de pai, mãe, onde a sua vida está alicerçada, porque a partir da sua vida, estando alicerçada, também as outras coisas vão ser abençoadas também. Deus é o refúgio para aqueles que procuram o Senhor. Salmos capítulo 4, versículo 8 também diz: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Todas as perspectivas da nossa. Se nós temos, de alguma forma, estamos duvidando, é porque ainda nós não. Como nós podemos projetar a nossa vida
nossa casa toda na presença, como nós podemos alicerçar tudo o que nós temos. Sabe, se você tem segurado, confiado nas suas finanças, se você tem confiado na sua sabedoria, se você tem confiado na sua maneira de responder, na sua força, quando nós olhamos decorrente do tempo, alguns anos atrás, em alguns locais, a pessoa era reconhecida se ela era muito forte, ela era temida, ela era respeitada. Hoje nós vamos observar o seguinte: as coisas mudaram. Se a pessoa estudar muito, ela é respeitada pelo seu estudo, ou talvez pela colocação social a qual ela está. Mas aqui nós olhamos o texto chamando a nossa atenção. Mas você pode ser abençoado, mas nunca se esqueça de colocar. E aqui quando nós dormir todo mundo que vai descansar, ele descansa, ele fecha os seus olhos e ele está dependente, vai acordar no outro. Se o Senhor vai dar a alegria de que ele possa acordar no outro. Nós estamos vendo uma doença que veio trazer, igualar praticamente. E aliás, o mundo inteiro veio ser igualado da mesma forma. E aí quando nós precisamos entender que nós precisamos dar ao Senhor. E aí quando nós pensamos na base da família. Aqui em Atos, capítulo 16, versículo 31 diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, salvo tu. Irmãos, quantas pessoas tem Jesus? Mas oram incessantemente pela sua vida, porque entendem que Jesus Cristo deu um alicerce para que ele pudesse projetar as pessoas que estão ao seu redor, para que elas também pudessem conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que mudaram a sua perspectiva de família, o caminho de família. E aí quando eu lembro desse texto, quando esse texto vem falar conosco, ou seja, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Sabe por quê? Você, a sua casa, a sua vida, os seus pensamentos, os seus planejamentos, os seus propósitos estão todos firmados agora no Senhor Jesus Cristo e na força do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele está dizendo para que nós possamos ir, Ele está nos dando garantia de que Ele tem condições de conduzir em toda a jornada. E aí, eu quero encerrar com a lei da obediência. Diz que em certo local na África, os administradores disseram padrão para que aquelas pessoas ali pudessem construir à beira das rodovias. E eles trouxeram um padrão bem parecido para todas as casas, dizendo o seguinte: todas as casas que estiverem nessa, elas devem ser construídas com 2 pavimentos. E aí eles mostraram como deveria ser feito, mas aí passou o tempo e muitas pessoas construíram casas. E veio a administração e veio fazer o seguinte: olha, nós orientamos quando foi construídas as casas e não o padrão cada. E aí eles marcaram com um X bem vermelho em cada casa. Aquelas casas que estavam marcadas, elas estavam condenadas. E eles disseram: olha, vocês vão ter um tempo para colocar a casa na maneira como foi orientado, senão ela vai ser destruída. E ali o comodismo aconteceu no meio daquelas pessoas, e muitos deles não fizeram nada. Alguns deles pegaram a tinta e desmarcaram o X ali. Outras pessoas pegaram e construíram ali ao redor, colocaram plantas, colocaram flores, cercaram ali bem bonitinho a casa, criou um outro aspecto de beleza. Mas aí depois veio a administração novamente. E aí ela saiu de aquelas casas que estavam no padrão, e não foi orientado. Aquelas pessoas que restauraram a casa, que fizeram a casa segundo os parâmetros que tinham sido orientados, ou seja, elas não foram para o chão. E aí o que isso me faz pensar, irmão? É que, às vezes, nós não entendemos que esse X na nossa vida, marca da está sobre nós o padrão. O dia que nós erramos, nós fomos marcados ali, eu quero exemplificar dessa forma bem grande. Mas aí veio a palavra do Senhor Jesus Cristo, e ela diz o seguinte: você pode restaurar essa casa, você pode restaurar a sua vida, mas você precisa se adequar então à forma como, e essa forma é Jesus.
entregar a sua vida. E aí, o profeta veio, o Senhor Jesus Cristo veio, mas o tempo vai passando, irmãos. E aí alguns restauram sim a sua vida. Alguns começam a buscar ao Senhor Jesus Cristo, começam a ajustar os seus caminhos diante do Senhor Jesus Cristo, mas alguns não fazem nada. Sabe quando nós vamos observar isso? Quando Deus manda o Senhor, o anjo do Senhor ir a Sodoma e Gomorra, eles vão, chega lá, vê a inconsequência daquela cidade. Nós vamos ver outras cidades que foram destruídas também, ouviram a voz do Senhor. Nós vamos ver algumas coisas que mudaram, algumas coisas simples, mudaram alguns ambientes também, mas em si não mudaram a sua essência, a sua estrutura, e não se mantiveram na estrutura que seria o Senhor. Quando nós olhamos então para a nossa vida, irmãos, às vezes tentar trazer uma maquiagem de vida cristã, de apenas ir e vir e fazer algumas atividades e pensar que esse é o padrão que Deus exige de cada um de nós, tenhamos cuidado para não estarmos equivocados. Sabe, porque às vezes nós pensamos que o padrão é nós, que Deus quer que nós venhamos a desenvolver através de nós, mas não, Ele está dizendo que a estrutura é Ele. Nós devemos estar estruturados nele, e Ele está dizendo aqui no versículo 26, olha, vocês me dizem que eu sou o Senhor, mas não fazem o que eu digo. Como se nós pensáramos o seguinte, nessa restauração, nessa estrutura de vida, sabe, não se colocar na maneira como Deus esteja tratando de dentro para fora, tirando aquelas mágoas do passado, tirando tudo que nos faz voltar à velha natureza, e agora ser projetado uma nova criatura firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender então, irmãos, eu quero usar esse exemplo então, essas casas que foram destruídas, muitas maquiaram, pintaram ali, fizeram de alguma forma, mudaram alguns hábitos, mas não mudaram a sua estrutura para o necessário. Quando Jesus Cristo está nos chamando para viver uma nova vida, Ele quer que nós possamos agora ser restaurados da forma como Ele deseja, não é da forma como nós queremos, não é da forma como nós nos planejamos. Olha, eu estou disposto a servir ao Senhor 50%, eu estou disposto a servir ao Senhor 70%, não, eu quero ainda ser mais ousado ainda, eu estou disposto a servir ao Senhor 99% ou 99,1%, ainda assim não é necessário, porque eu tenho que estar disposto a obedecer ao Senhor Jesus Cristo 100% da minha vida. Eu tenho que estar disposto a confiar em Jesus Cristo 100% da minha vida, em todas as áreas, em tudo que eu possa pensar, tudo que eu possa projetar. O Senhor Jesus Cristo é a estrutura. E aqui quando Ele utiliza então, aonde nós estamos construindo a nossa casa? Aonde você está construindo a sua perspectiva de esperança? Na areia? Pode ser a casa mais bonita que for, mais cara o que for, pode ter coisas muito importantes, muito bonitas e ricas ali dentro daquela casa, mas se ela tiver sido construída na areia, se ela estiver sendo projetada na areia, a primeira tempestade, a primeira luta, a primeira adversidade vai derrubá-la. Pode ser a casa mais simples, ou pode ser a casa mais chique que for, mas se ela estiver estruturada na rocha. E o texto não está dizendo apenas de uma parte de construção, mas está dizendo da nossa vida, aonde nós estamos planejando e colocando a nossa vida para ser estruturada. Se for em Jesus Cristo, nada vai te abalar, nada vai mexer nas suas estruturas. Sabe, esse momento que nós estamos passando, às vezes pode tentar nos balançar por um lado, por outro, pode mexer algumas coisinhas ali, mas ele não vai nos derrubar. Ele não vai nos fazer desanimar, porque nós sabemos aonde nós estamos estruturados. E assim nós vamos entender o que é romper de fé em fé. Aquele louvor, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer ainda mais. Quando nós olhamos assim, será que a gente canta às vezes por cantar? Será que não é esse o momento realmente agora de nós demonstrarmos? Mas sabendo que nós não estamos fazendo isso ao acaso. Nós estamos fazendo porque nós sabemos aonde está a nossa estrutura, aonde nós temos colocado a nossa estrutura. E aí quando vierem as lutas, dificuldades, nós vamos responder, assim diz a palavra do Senhor, olha, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar.
Deitar-me faz em pasto verdejante. Olha, quando eu vou ali para Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o descansará. Quando eu começo então a voltar a minha mente à palavra, à estrutura da palavra de Deus, eu começo a ser fortalecido, irmãos. E aí, irmãos, o desafio é: fortaleça a sua vida, coloque a sua vida, a sua casa na presença do Senhor Jesus Cristo, integralmente. Assim você vai ver a estrutura do Senhor Jesus Cristo todos os dias, para tudo que você precisar. Nós vamos entender esse fortalecimento do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, e logo após eu quero orar junto com os irmãos. A pergunta está para nós: como está essa avaliação dessa estrutura da casa dos irmãos? Como você está se sentindo? Está bem? Você está indo mais além do que você estava antes desses períodos de tempestade, de adversidade? Se não está, é momento de você, extrair essa palavra para si e dizer: olha, a partir de hoje eu vou me alimentar mais da palavra. A partir de hoje eu vou entender que eu estou firmado em Jesus Cristo e nada vai me abalar. Amém?